David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Em Parashat Shoftim, vamos estudar algumas coisas bem polêmicas, das quais, qual é a proibição, por que existe essa proibição de plantar uma árvore no Beit HaMikdash, no pátio do Beit HaMikdash, assim como os não-judeus, os Cananim, os que moravam na terra de Israel, antes do povo de Israel entrar. Esse é o Beit HaMikdash, óbvio que não é exatamente assim, isso daqui é uma aproximação, foi uma foto feita por aproximação, e a parte do Azará, a parte do pátio, é tudo isso que tem em volta do Beit HaMikdash. Então a gente vê que o sol bate direto em cima, e que plantar árvores aí seria uma ótima ideia, por 3 motivos. Iria ser bonito, iria ter frutos para as pessoas comerem, iria ter sombra também, ia ficar mais refrescante o lugar. E foi proibido por Moshe. Hashem mandou proibir, porque assim os Cananim, os cananeus, eles moravam na terra daqui de Israel antes e era um dos costumes deles plantar asherot, que eram árvores, espécie específica, em volta e mesmo do lado do local onde eles faziam idolatria, da casa deles de idolatria, do templo deles de idolatria. Lá eles plantavam essas árvores e também se curvavam para elas. Nesse vídeo a gente vai entender por que Hashem deu esse decreto. Poderia ter feito de outro jeito. Como tirar esse pessoal daqui e depois que eles já não tivessem mais aqui absoluto, aí fosse ver o que pode e o que não pode no Beit HaMikdash. Para que precisa ficar se lembrando de idólatras o tempo todo? É uma proibição que ela ficou para sempre. É proibido plantar árvores perto do Beit HaMikdash, dentro do Azará, por conta deles. Por que Hashem conectou eles com essa mitzvah? Na teoria, a gente imaginaria o quê? Tira eles por completo da foto, tira eles por completo das escrituras, destruiu eles. Agora a gente vê o que a gente faz. Não é lógico isso que eu estou falando? A gente vai responder essa pergunta, se Deus quiser, nesse vídeo. E um outro caso existiam muitas discussões entre os sábios quanto ao tipo de direcionamento quanto a um objeto. Por exemplo, o objeto ele tá taor ou ele tá tamê? Um forno, ele vai estar puro ou ele vai estar impuro? Se colocou carne em cima e leite embaixo, se colocou uma comida lá que não é kasher, como faz para kasherizar o forno, tornar ele apto para uso para os judeus e como não? E aqui o caso foi que veio um grande sábio da Torá e um gadolador, o maior da geração, e ele começou a operar milagres revelados, até mesmo Deus anunciando que ele estava certo. E no final das contas, a lei não foi como ele. A gente vai entender isso. Será que operar milagres de forma sequente para provar que a lei é como ele, será que isso realmente faz com que a lei seja como esse grande sábio? Será que a lei ela é imposta, ela é escrita de acordo com quem consegue fazer mais milagre do que o outro? Assuntos interessantíssimos a Parashat Shoftim nos traz e vamos começar a explicar. Parashat Shoftim. Moshe começa a ensinar a Israel, o povo de Israel, quais são as leis direcionadas à idolatria. Como nossa Parashat tem o nome Shoftim, Shofet, significa juiz. Shoftim são juízes no plural, falando bastante sobre os líderes, os tipos diferentes de liderança. Dentre eles, juízes, Koanim, sacerdotes, profetas, Neviim e o próprio rei. E a tarefa dos juízes era principalmente controlar todo tipo de idolatria, fazer cumprir a lei que tivesse relacionada à idolatria. Então Moshe ensinou: vocês não plantarão árvores no Beit HaMikdash, no templo sagrado, ou na Azará, ou no pátio, nem dentro do templo, nem na parte da Azará, como vimos aqui nessa foto. Não poderia em nenhuma parte plantar árvores. Uau, mas por quê? Teríamos muitas vantagens. Qual forte motivo tem para esse decreto aparentemente ruim? Árvores na área do Beit HaMikdash poderiam ser bonitas, poderiam dar frutos e poderiam fazer sombra. Olha a coisa boa. Fazer sombra, o pessoal num verão de sol intenso, poderiam se refrescar embaixo das árvores. E o motivo é porque os cananeus, os Kenanim, os povos que estavam aqui antes do povo de Israel entrar, plantam asherot, que é uma espécie de árvore
que eles reconheciam essa árvore como uma árvore sagrada. E eles colocavam perto dos seus templos. Por isso Hashem proibiu vocês de plantar qualquer tipo de árvore, não só Asherot, como qualquer tipo de árvore, mesmo que vocês tenham boas intenções. Então as boas intenções seriam: faz sombra, dá frutos, é bonito. Isso é uma boa intenção, você quer deixar o Beit HaMikdash ainda mais bonito. Só que existe algo que está acima de tudo isso, que é a lei de Moisés. A gente não precisa entender com a nossa lógica por que a lei foi dada. A gente pode até tentar entender coisa aqui, coisa ali, mas no final das contas não tem motivo. O motivo é porque assim Deus mandou. Por quê? Porque esse é o motivo que vocês vão acabar dando o primeiro passo em direção à idolatria. É difícil para a gente hoje em dia entender isso se você pega e coloca árvores como exemplo. Porém, se você pegar outros exemplos, por exemplo, televisão, eu diria, o pessoal pode argumentar: olha, eu tenho boas intenções, lá eu vou colocar um vídeo de Torá, aulas de Torá, vou colocar lá músicas e coisas relacionadas a Torá. Só que todo mundo sabe que no final das contas aquilo dali dá para ser usado muito facilmente para coisas de idolatria, ficar ali assistindo tudo que é inútil, tudo que é vão, tudo que é vazio, tudo que não tem a ver com a cultura correta, que é a Torá, certo? O pessoal lá pode assistir futebol, UFC, novela, todo tipo de filme ligado a todo tipo de ilusão, nada que tem conexão com a realidade. E o pessoal fica ali filme de terror e de suspense, de ação, só mexendo as emoções e colocando na cabeça tudo que não presta, considerado como uma idolatria ali. Preciso terminar aquela série, preciso assistir o próximo capítulo, o que vai acontecer no mundo, cadê o jornal, deixa eu assistir o jornal, por favor. Eu só vou conseguir ficar em paz quando eu souber o que vai acontecer no mundo através do jornal. Como se aquilo dali fosse te dar algum parâmetro de alguma coisa. Só faz o pessoal ficar ainda mais perturbado da cabeça, mais lelé da cuca. Pegar a televisão do local da sala, arremessa pela janela, cuidado para não matar ninguém lá embaixo, bota uma estante de livros de Torá, coisas boas, certo? Se você puder ter um aparelho onde você só vai conseguir ali colocar aulas de Torá, que ele seja bloqueado para qualquer outra coisa, então assim você faz. Deixa o seu aparelho que você estuda os vídeos de maneira bloqueada para outras coisas e deixa ele só permitido para o que é necessário, só para o que é ideal. Sem estar aberto a toda e qualquer coisa, qualquer um que sentar, apertar um botão no controle, uma criança sem querer sentou ali, apertou um botão no controle, ela já está navegando ali pelas profundezas do esgoto. Muito cuidado. Vocês também não devem erguer uma matzevá, colocar um pilar de pedra grande para Deus. Por quê? Porque assim também os cananeus usavam para honrar os ídolos deles. E um judeu que ele se meter com idolatria, ele é pego e levado diante do Beit Din. Ele vai perante os juízes prestar ali depoimento sobre o que aconteceu, o que é sabido, qual que é a pena para quem faz idolatria. Se ele foi advertido em não cometer idolatria e tiverem 2 testemunhas, sim, ele vai ter pena de morte. E por que existe essa lei? Justo se os cananeus plantarem árvores e se os cananeus colocarem uma matzevá, que é um pilar de pedra, isso vai ser considerado idolatria, e como consequência o judeu também não pode fazer igual a eles. Olha, eu faria uma sugestão aqui. Como já tem esse mandamento de matar, destruir tudo que está ligado à cultura dos cananeus, que era 100% idolatria, fosse feita toda a limpeza, tanto deles mesmo. Lembrando que quando o povo de Israel ia entrar na terra de Canaã, Hashem ensinou que tinha uma suposição, tinha uma imposição a ser feita sobre os cananeus. E eles podiam escolher o que eles iam fazer. A primeira delas era eles virarem Bnei Noach, eles cumprirem 7 leis de Noé e virarem escravos dos judeus. A segunda era eles fugirem, eles podiam pegar, arrumar as coisas dele e irem embora. E a terceira era eles ficarem e lutar até a morte. O povo de Israel entrando para cumprir o que foi mandado a eles, que é fazer a limpeza completa, tanto dos cananeus quanto de tudo que eles têm, queimar as árvores,
derreteu o ouro deles e todo tipo de metal precioso que estava tudo ligado à idolatria, fosse feita a limpeza e posteriormente Hashem decidiria qual que seria a lei com relação a plantar árvore ou não plantar árvore. E aí talvez fosse proibido ainda assim plantar árvore, e aí Hashem explicaria para Moisés a lei, fala, não pode plantar árvore no Beit HaMikdash. Por quê? Não importa, não pode plantar. A pergunta que eu faço é, por que precisa Lechayer unir, atrelar essa proibição de plantar árvore no Beit HaMikdash com os cananeus? Para quê? Para quê? Teria uma opção mais fácil, uma opção diferente, que seria limpar todos eles, proibir o plantio das árvores e não falar o porquê. Até porque também não tem necessidade de falar o porquê das mitzvot. Não tem. A gente só precisa saber. É divino? Veio de Moisés? Deus mandou? Veio da tradição desde o Monte Sinai até hoje? Então eu sigo. Por quê? Porque não me importa. Assim Deus manda, assim eu cumpro. Ah, mas tem lógica aqui, tem explicação ali? Ok, isso daí é algo a mais. Sem necessidade, mas é algo que vai fazer bem pra gente saber e vai dar mais força pra gente cumprir, etc. Mas é algo secundário. E essa pergunta é a que fica. E a resposta é, vamos começar a responder essa pergunta logo. A resposta é porque os não-judeus eles estão ligados à idolatria quando eles estão dentro da cultura deles. Os não-judeus, geralmente, os goim, os 70 povos, tirando o 71º, que é o povo de Israel, do jeito que teve o pecado de Adão Arishon, do primeiro homem, de Adão, então foi misturado o bem com o mal. E dentro disso, saíram todos os povos. Sim, foram, e até que apareceu o povo escolhido que veio de Abraham, e dali continuou. Só que até então, o mundo inteiro era de não-judeus. E estava o bem e o mal misturado. O que aconteceu? Os outros povos que não são o povo de Israel, eles estavam conectados com a impureza, com a clipá, como até hoje. Então, qual que é o modus operandi deles? O modus operandi é tudo que eles aprendem, tudo que eles fazem, se conectam, tudo que eles veem, o modo que eles se vestem, o tipo de corte de cabelo que eles usam, a vestimenta no geral, o tipo de culto que eles cultuam, tudo vai estar conectado com a força da impureza. Absolutamente tudo. Um não-judeu que ele não tem conexão com as 7 leis de Noé, que ele vive como o mundo anda, assim como o mundo vai seguindo uma corrente, que todo mundo vê como natural, como ok, e continua indo, justo tudo isso é para entender como como a impureza ela se expressa no mundo. Sabemos que é proibido o judeu cortar as peot abaixo de um corte que você não consegue mais pegar o cabelo aqui do canto. E aí a gente vê os judeus que eles fazem o Hidur Mitzvah, eles fazem o embelezamento dessa mitzvah e eles deixam justo aqui maior, deixa crescer. E a gente vê muitas crianças com as peot, é algo bonito, é algo conectado com santidade, muitos rabinos usam desse jeito, e é algo com a sua origem na santidade. Já os não-judeus que eles estão ligados, não estou falando de Bnei Noach, estou falando de não-judeus que eles estão ligados à cultura deles, à cultura de não-judeus deles. Eles, no geral, raspam aqui do lado e deixam em cima grande. A Torá nos ensina que o cabelo que ele vem, toda essa parte daqui, todo moicano, ele é da impureza. Tudo isso daqui é a parte da impureza. Então é bom que o homem tenha esse cabelo baixo. Inclusive, o homem que ele passar a mão, ele coçar essa parte do cabelo que não seja peot, ele impurifica a mão, ele precisa fazer netilat yadayim, a ablução das mãos. Porém, se ele passar a mão aqui ou na barba, ele não tem que fazer netilat yadayim, porque é uma parte tahor, é uma parte pura, ligada à pureza. E agora a gente vê hoje em dia como é que a coisa funciona. A grande maioria dos não-judeus, dos que seguem o cristianismo e outras religiões por diante, o que eles no geral fazem? É deixar a barba zerada, que é proibido pela Torá o judeu raspar a barba com betar, deixar a barba com gilete cortada, não pode, é proibido cortar a barba com gilete. Bota na maquininha num tamanho pequeno, ainda vai ficar barba, você ainda vai ver curtinho, mas assim é permitido. Mas pegar e raspar com gilete para judeu é proibido. Os não-judeus justo gostam de raspar. Aqui, o cabelo da lateral,
Os não-judeus, no geral, raspam e deixam em cima bem grandão. E a Torá diz que o cabelo em cima ele não é bom ficar grande, porque ele está ligado com tumá. Então vai deixar a pessoa ainda com mais forças de impureza e não é bom. Até para quando for colocar o tefilim, quantidade de cabelo que tiver aqui for tão grande que pode acabar sendo hatzitzá, acabar sendo uma separação, uma diferenciação, e o tefilim acaba que a mitzvah ela não fica lekatrila, e às vezes ela nem é considerada se ela não tiver realmente, se o tefilim não tiver lugar para se encaixar no local da cabeça, nessa parte. Então daqui a gente começa a ver algumas coisas na prática que, de maneira natural, a gente consegue fazer uma análise que a própria Torá diz. Não é que os não-judeus estudaram a Torá e falaram, porque a Torá disse que aqui é sagrado e aqui é impuro, então justo eu vou raspar aqui, vou deixar aqui. É algo natural deles. Fala para mim se vocês conhecem algum não-judeu que segue a cultura global, que eles deixaram peoto, essa lateral aqui, crescer. Não é obrigado por judeu, mas aqui o meu ponto é, deixar aqui longo é um sinal de embelezamento da santidade. É algo louvável. Eu nunca vi nenhum não-judeu crescer peoto aqui dos lados, nunca vi. Ou seja, o que eu quero dizer aqui não é segregação, não é diferenciação, não é julgar, não é criticar. É uma análise simples de como se expressa a impureza. E não é à toa que justo os cananeus, a maneira que eles agiam, que era plantar árvores, que eram pegar as estátuas, os metais preciosos e fazerem disso estátuas, e fazerem disso ornamentos para os seus deuses, porque os deuses dos não-judeus, a idolatria dos não-judeus, está diretamente conectada com o desejo dele. Quanto mais ele tiver o ego dele inflado, quanto mais ele sobressair, quanto mais a vontade dele for suprida, mais ele vai gostar daquela ideia, mais ele vai se dedicar por aquilo. E quando você pega a ideia da Torá, como é que a Hashem explica que deve funcionar? Fala, olha, você deve ser humilde, você é nada, Israel é comparado, o povo de Israel é comparado como um verme, porque um verme, ele assim como ele vai comendo a terra, ele vai se movendo, assim também o povo de Israel com a boca vai rezando, vai fazendo rezas profundas e vai desse jeito conseguindo mudar mundos, conseguindo mudar realidades, só com a constância dele de movendo a boquinha, assim como o verme. O verme vai movendo a boquinha com constância, ele vai conseguindo se mover e ele vai modificando a estrutura do ambiente em volta dele. É uma comparação, por um lado, desprezível, por outro, é como Deus nos compara, e está excelente. Isso é para trabalhar a humildade, isso é para trazer um prisma da realidade. E uma conclusão que a gente pode fazer é que não existe em cima do muro. Não existe alguém que não faz nem o bem nem o mal. Ou ele está conectado com as leis divinas e a vida dele vale tudo, ele é um diamante, sendo judeu ou não judeu, ou ele está desconectado da vontade de Deus, ele trabalha dia a dia, ele às vezes tem a esposa dele, tem os filhos dele, mas está tudo desconectado. A única coisa que ele está interessado é quando que vai chegar o meu final de semana, quando vai chegar minha happy hour. Tudo isso é a energia da impureza, tudo isso é o vão e vazio, é onde a pessoa não se conecta com nada. Agora, se a pessoa fazer esse happy hour, né, vamos dizer, ele sentou com os amigos para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, e o assunto ali é a Torá, eles estão agora esparecendo um pouco, né, todo o peso do dia a dia, dá para utilizar do mundo dos prazeres materiais, como a Torá nos ensina, dentro do ramo daqui do chá, dentro do ramo da santidade, da pureza. Encontrar uma esposa para se casar, para construir uma família, que ali você vai ensinar a Torá para a família, a esposa explicar para o marido explicar para a esposa, sendo judeu ou não judeu. Mas observando o mundo de maneira que o normal é o que a maioria do mundo faz, fala, o pessoal se veste assim, então tá tudo bem, não tem problema. Ninguém cumpre o Shabat, qual a diferença? Eu não vou cumprir também. Qual o problema? O pessoal usa esse cabelo assim, de moicano? Vou usar também, todo mundo usa. Quando você toma a democracia como parâmetro, todo mundo acha isso bom, por que isso vai ser ruim? Quando você pega a maioria como parâmetro de verdade, a pessoa vai estar perdida.
Fala, não tem nenhum problema fazer isso. Ah, não tem? Você não enxerga problema. A única pergunta é, está conectado com Torá? Está conectado com algum mandamento divino? Não. Então, meu querido, desculpa te informar, isso não está conectado com santidade absoluta, isso vem do outro lado. Isso vem do lado da impureza. Você quer se conectar com a pureza? Pelo menos você vai estudar a Torá. Você é não judeu? Pega a série as 7 leis de Noé, que a gente fez no canal e ela ainda está em desenvolvimento, já tem 4 vídeos, tem para cima de 2 horas de conteúdo, realmente um conhecimento enriquecedor que vai te conectar com a verdade do mundo, vai te conectar com o Olam Habá, com Deus, e você vai participar do concerto do mundo. Agora vamos para a segunda parte do nosso estudo da Parashá. Um grande sábio da Torá, através de milagres, pode modificar o decreto do grande tribunal, do Sanedrim. O grande Sanedrim em Jerusalém tem a palavra final sobre todos os assuntos. O que a maioria de seus juízes decidir, vira lei. Mesmo que vocês achem que eles estejam errados em sua decisão, vocês devem aceitá-la. Digamos que seja levado ao juízo um pedaço de carne. Você tem dúvida se aquela carne é kasher. Se os juízes dentro do tribunal, a maioria deles, aqui sim vai por democracia, se os 71 juízes, eram 70 mais o Rosh Sanedrin, o líder do Sanedrin, se a maioria dos juízes decidirem que aquela carne era kasher, então aquela carne era kasher e ponto. E aqui sim vai de acordo com a maioria, dentro do Sanedrin, dentro dos grandes sábios da Torá. E o Sanedrin decretando que aquela carne está pura, o judeu, depois que o Sanedrin decretou isso, ele não pode chegar e falar, mas eu estou com dúvida, o caso dessa carne ficou muito turvo para mim, eu achei muito intrigante esse caso, eu prefiro não comer. Ele entra em problema grave, porque a partir do momento que o Sanedrin decretou que aquilo é kasher, mesmo que seja carne de porco, é kasher, vira kasher. Mesmo que seja carne de cavalo, virou kasher. Por quê? Porque a força do tribunal rabínico ela é absoluta. Assim Deus mandou que acontecesse. E é claro que não vai acontecer uma takalá, uma falha tão grave quanto uma carne realmente não kasher, o Sanedrin falar que é kasher. Isso é algo que praticamente improvável, praticamente impossível de acontecer, porque tudo que Deus manda fazer, no final das contas, tem ajuda dos céus. Se Hashem manda de um jeito fazer, e aquilo tem a ajuda dos céus, aquilo tem bênção, então vai acontecer sem falha. Porém, quem descumpre o que Hashem manda, cheio de ideias e lógicas externas, achando que ele sabe mais do que Deus mandou, pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde o negócio vai dar errado, porque Hashem vai te provar que você é absolutamente nada. Sim, a pessoa que acha que sabe mais, ela é um nada absoluto. E aconteceu a história de Rabi Eliezer ben Orkenus, o grande sábio da Torá, o Mekubal. Ele era um nível de cabalista assim, atsum, gigantesco. Ele conseguia quebrar a natureza por completo, em absoluto. Voar, teletransporte, ficar invisível, ler pensamento, saber o que está acontecendo do outro lado do mundo com a força da mente. E assim eram coisas sobrenaturais por completo. A gente vai ver um pouquinho da história dele numa discussão com o Sanedrin. Como Rabi Eliezer ben Orkenus era conhecido, um poço de cimento que jamais perde uma gota de água. Quando você tem um poço embaixo da terra, você coloca a água dentro, pode ser que o poço tenha pequenos furos, e dali a água vai saindo dele aos pouquinhos. Isso não é bom. E aqui o Rabi Eliezer ben Orkenus ele era considerado um poço que não perde uma gota de água. É como se fosse um poço acimentado por dentro, aonde toda a água que é posta dentro, ela não sai. Significa o quê? Que ele não esquecia absolutamente nenhuma palavra de Torá. Tudo que ele estudava, tudo que ele escutava dos rabinos, tudo que ele aprendia, era guardado dentro dele, aquilo era entendido dentro dele de uma forma tão incrível que ele não esquecia nunca. E sempre que ele precisasse daquele estudo, naquele momento, ele se lembrava e ele externalizava. Um dia chegou um caso entre os grandes sábios da Torá sobre um forno, se ele estava kasher ou se ele estava taref, se ele estava puro ou se ele estava impuro. Rabi Eliezer disse, este forno está puro. E os Hachamim, os sábios do Sanedrin, que eram os maiores da geração, disseram o quê? O forno está impuro, não dá para usar ele.
E ainda Rabi Eliezer, ele trouxe todas as provas, as lógicas, os entendimentos dele, porque sim, aquele forno estava puro. E todos os sábios discordaram e disseram, não, o forno não está puro. Rabi Eliezer disse, então deixe-me mostrar para vocês como até mesmo Hashem, ele concorda comigo que o forno está puro. Ele disse, vocês estão vendo essa árvore de alfarroba que está no pátio? Se eu tiver certo, que Hashem faça essa árvore se levantar e andar 50 metros. E Rabi Eliezer, de propósito, apontou para a árvore de alfarroba para indicar para o Sanedrin que assim como uma árvore de alfarroba só dá o seu fruto a cada 70 anos, assim também o Psak Halachá, o entendimento dos rabinos da Torá e o jeito que eles julgaram aquele item ser impuro e suas palavras de Torá não eram produtivas e nem verdadeiras. Assim que Rabi Eliezer disse, a árvore se levantou, andou 50 metros e depois se arraigou de volta na terra. Os Chachamim, os sábios, responderam, isso não prova que você está certo. Isso aconteceu, esse milagre, porque Hashem, o tzadik gozer, Hashem mekayem. É uma regra que existe na Torá. Um tzadik, alguém que se trabalhou muito, que é muito puro, a partir do momento que ele pronuncia, que ele dá o comando, Deus vai e cumpre o comando do tzadik. Então, assim como ele comandou, Hashem fez acontecer. Então, foi pelo mérito de você ser tzadik, e não porque você está certo com relação ao forno estar puro. Rabi Eliezer respondeu, não é verdade. Aconteceu esse milagre porque Hashem está provando para vocês que eu estou com a verdade, que eu estou certo de que o forno está puro. Fala, eu tô dizendo para vocês, e se vocês ainda assim não acreditam, eu vou fazer para vocês um outro sinal. Que o riacho que está descendo a água, ele inverta a sua corrente, ele começa a subir. Dessa forma, o Rabi Eliezer indicou aos sábios do Sanedrin que assim como a Torá deles, que é comparada com a água, estava indo em direção errada, estava subindo, querendo provar que eles estavam errados. E de fato o milagre aconteceu, o riacho subiu a sua corrente e os sábios se recusaram a ceder para Rabi Eliezer. Ainda assim eles disseram, nada disso que você está fazendo tem relevância no que tange no Psak Halachá, no que nós decretamos como a lei. Em seguida, Rabi Eliezer disse que as paredes do Beit HaMidrash caiam. Beit HaMidrash é a casa de estudo onde eles estavam. Falou, se eu estou certo, que as paredes do Beit HaMidrash caiam. Rabi Eliezer gritou. Ele estava indicando aos Chachamim que o Beit HaMidrash deles não merecia continuar de pé por causa da decisão deles errada com relação à lei. Quando as paredes começaram a desabar, Rabi Yoshua lhes disse, como vocês, paredes, se atrevem a se intrometerem um argumento entre Chachamim? A gente está discutindo aqui sobre a lei. O que é que você, parede, está se metendo aqui no nosso caso? Volta imediatamente para os seus lugares. Então a parede, que ela estava reta, ela começou a ruir e logo ela voltou. As paredes agora tinham um problema. Elas não podiam mais cair por respeito a Rabi Yoshua, mas também não podiam ficar no lugar por respeito a Rabi Eliezer, então elas ficaram inclinadas. Quando Rabi Eliezer viu que todos os milagres não convenceram os Chachamim, o que ele fez? Ele gritou, que Hashem, ele próprio, prove que eu estou certo. Imediatamente, uma bat-kol, uma voz celestial, ressoou do céu no Beit HaMidrash. Rabi Eliezer está certo. Olha que pesado. Rabi Yehoshua se levantou e disse, Hashem, o Senhor ordenou em sua Torá que devemos sempre seguir a opinião da maioria do Sanedrin. Isso foi o que Deus instituiu. A maioria do Sanedrin, a maioria do tribunal rabínico decidiu que tal coisa é a lei, isso vai ser a lei. Não escutaremos a voz celestial. Com certeza o Senhor somente o enviou para nos testar. Então eles entenderam todos esses milagres da terra e dos céus como um teste. A Halachá seguiu de acordo com a maioria do Sanedrin. Toda a comida assada no forno que Rabi Eliezer decretou que é puro, ou seja, aquele forno puro, sempre que fosse da opinião de Rabi Eliezer, dentro daquele formato, dentro daquele caso que o forno era puro, todos os fornos de Israel foram queimados que estavam indo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer, porque realmente foi decretado que aquele tipo de caso, o forno ficava impuro.
para assegurar que ninguém seguiria a opinião de Rabi Eliezer. Ainda assim, Rabi Eliezer continuou insistindo que estava certo. Havia o risco de alguns judeus segui-lo e desobedecerem o Sanedrim. Portanto, foi decidido colocar Rabi Eliezer em Herem. Rabi Eliezer ele tomou Herem. O que é Herem? É quando ele é expulso da comunidade. Que ele não pode mais ter contato com as pessoas. Todo mundo deve ter uma distância dele de 2 metros. Ninguém pode se aproximar de Rabi Eliezer mais de 2 metros. E ele tinha que cumprir leis de luto. Sentar no chão, rasgar as roupas, chorar. Tinha que ficar pelo menos 2 metros de distância. Foi algo terrível para o grande tzadik erudito da Torá, Rabi Eliezer. Mas os juízes não tiveram escolha. Quem é que vai dar a notícia para ele que ele tomou Herem? Quem vai dar a notícia que ele foi excomungado da comunidade? Eu lhe direi, Rabi Akiva respondeu, seu aluno se ofereceu. Rabi Akiva vestiu roupas pretas como um sinal de luto. Ele se sentou a uma distância de 2 metros, Arba Amot. Ele entrou na casa de Rabi Eliezer, ele colocou um turbante preto na sua cabeça, entrou na casa de Rabi Eliezer, se sentou a uma distância de 2 metros dele, e aí Rabi Eliezer achou aquilo esquisito, ele perguntou para Rabi Akiva, qual é o problema, Akiva? Rabi Eliezer perguntou, por que você está agindo de forma tão estranha? Seus companheiros se separaram de você. Assim Rabi Akiva falou como um sinal. Rabi Eliezer entendeu. Ele havia sido colocado em Herem, foi excomungado. Ele rasgou suas roupas, pois esta é a lei para quem foi posto em Herem, e tirou seus sapatos. Uma pessoa em Herem é como um enlutado, que não pode usar sapatos de couro. Lágrimas rolaram dos seus olhos enquanto ele sentava no chão. Em Parashat Re'eh aprendemos que o homem que ele faz milagres, otot, milagres na terra, o moftim, milagres no céu, ele é um sonhador. Ele disse que teve um sonho, que um anjo deu para ele a Torá, o novo código de leis, e ele vem fazer milagres, e ele convida o povo, fala, vamos agora seguir essa nova lei. Esquece comer comida kasher, esquece comer carnes corretas, vamos comer carne de cavalo, carne de jacaré, carne de cachorro, carne de morcego, vamos descumprir o Shabat, esquece Shabat, não precisa. Vem, eu vou fazer uns milagres aqui para vocês verem que eu estou com a verdade e vocês vêm comigo. O que está escrito lá? Isso Deus vai fazer para testar o seu coração. Então aqui a gente vê que o argumento dos sábios do Sanedrim é: não escutaremos a voz celestial. Com certeza o Senhor somente a enviou para nos testar. E de verdade foi um teste. Foi um teste para ver se o Sanedrim iria mudar de ideia e fazer diferente como estava ordenado para eles. E eles fizeram muito bem, que eles continuaram guardando e não modificando a lei por conta de milagres. E está escrito que Rabi Eliezer, ele era o Gadolador, ele era o gênio da geração. Ele era o maior de todos. Ele conseguia pegar um animal taref, ele podia pegar uma barata, falar para o judeu 40 motivos do porquê que era permitido comer a barata, e ele pegava 40 motivos para dizer que é proibido comer a barata. Então como que fica isso? A gente vê que a Guemará, ela é lotada de proibido, permitido, e são opiniões diferentes. Para uma coisa vai ter sábio dizendo que é proibido, e para essa mesma coisa vão ter sábios dizendo que é permitido. Qual que é a lógica disso? E no final das contas a lei sai de acordo com um ou de acordo com outro. No final é decidido, entra dentro da própria estrutura rabínica, como é que a lei vai sair. E a pergunta que fica é, para onde vai todas essas opiniões que a Halahá não sai, que a lei judaica não sai? Por exemplo, a lei não saiu, como Rabi Eliezer disse, que o forno estava permitido. Para onde isso vai? Isso é perdido? Isso é algo supérfluo? É algo que não tem relevância? E aqui agora a gente vai entender algo ainda maior. Todos esses entendimentos, lógicas, que vem permitir o que é proibido, ou proibir o que é permitido, ou então explicar de várias maneiras diferentes, várias maneiras diferentes, um entendimento novo, que no final das contas não... Tudo isso vai para dentro do tesouro das chaves de entendimento da criação. E tudo isso está dentro da Torá. Está dentro da Torá, escondido. Quem estuda, quem busca aula,
Cada entendimento desse dentro do tesouro são como chaves de entendimento dos fundamentos da criação. É algo muito profundo. Então, quando você estuda a Torá, você abre vídeos, você busca cada vez mais estudar e se dedicar à pureza, você abre esse baú, tira esse entendimento, ele é equiparado como um óculos. Você coloca esse óculos, é como se fosse um óculos verde, que você olha toda a criação ao seu redor e você começa a entender coisas muito especiais que só com aquele óculos verde você vai ter a capacidade. Você tirou aquele óculos, você continuou estudando, descobriu um outro entendimento muito valioso, é como o óculos amarelo, você colocou ele, você agora de novo está entendendo diferente o mundo, por um outro prisma. Você tem um senso de análise tão apurado sobre assuntos específicos que você começa a analisar a sua vida, você analisa o seu dia a dia, você analisa as pessoas que têm ao seu redor, você vê o sofrimento que você recebe, você vê as bênçãos que você tem. Você começa a ganhar uma exuberância de entendimento sobre tudo aquilo, que é algo que você entra no estado de êxtase, de uma alegria contínua, que você não consegue sair disso. É uma bênção. E aí você vai, continua estudando, você cria um outro óculos de entendimento. E você tem aquilo com você. Para o resto da sua vida, você vai ter aquilo com você. A verdade é que pode ser perdido quando a pessoa se conecta com impureza, com fazer coisas proibidas contra a vontade de Deus, aí ele vai começar a entrar nesses problemas. Porém, para lá vão todos essas opiniões dos sábios, que na verdade elas são chaves de entendimento da criação. E agora a gente vai voltar um pouquinho e entender por que Rabi Eliezer ele ficou tentando desprovar o Sanedrim no início, e no final, quando ele tomou o Herem, quando ele tomou a excomungação, ele não continuou na sua marcha. Ele poderia fazer o quê? Não. Eu tô com a verdade, eu vou começar a convencer pessoas na rua que eu tô certo, eu vou convencer meus alunos, e a gente vai daqui para frente fazer uma nova religião. A religião de Rabi Eliezer. Quem vai saber é o Rabi Eliezer, e o resto segue lá o que eles acham certo do Sanedrim. Eu não operei milagres? Eu não fiz Deus falar do céu que eu tô certo? Então por que eu vou dar o braço a torcer? Por que eu vou me curvar para o Sanedrim? Olha que coisa profunda, olha que legal. Então a gente viu que cada momento que Rabi Eliezer ele fez um milagre, ele deixou a kavaná dele, ele deixou a intenção do coração dele dentro daquele milagre. Ele deixou uma dica ao Shachamim. Assim como uma árvore de alfarroba, depois que ela andou 50 metros, produz frutos, somente uma vez a cada 70 anos, também as palavras de Torá dele, seus frutos não eram produtivas nem verdadeiras. Ou seja, tinha que, quem sou eu para criticar o Rabi Eliezer? Eu não sou nada nem ninguém. Porém, a gente vê na Torá que todos os sábios, todos os profetas, os nossos patriarcas foram criticados pela própria Torá. Então aqui a gente vê que o próprio estudo da Torá oral trouxe para a gente a intenção dele. A intenção dele, o Midrash trouxe para a gente. Olha que pesado. Ele não falou isso. Os sábios eles captaram, eles receberam isso de modo dentro do mundo da santidade, eles escreveram a Torá oral e está escrito, a intenção dele era falar, vocês estão errados, a árvore de vocês, a Torá de vocês não produz frutos, vocês não têm a verdade com vocês. E depois fez o milagre do riacho que andou ao contrário. Qual foi a intenção dele? Qual foi a kavaná? A kavaná dele foi dizer que a Torá deles estava indo em direção contra o fluxo correto. Então eles estavam errados no que eles estavam fazendo. E as paredes do Beit HaMidrash que estavam caindo, eles não mereciam continuar de pé as paredes por causa da decisão errada deles. Então aqui pareceu que teve uma característica de orgulho. Parece que aqui teve essa característica. E quando foi o conserto dessa característica, quando ele tomou o Herem e ele abaixou a cabeça, ele falou, eu estou errado, eu vou aceitar a excomungação sobre mim, eu não vou continuar falando que eu estou com a verdade, eu vou me isolar. Eu vou ficar no meu lugar, vou continuar estudando o Torá, e eu entendi aqui a mensagem, está tudo bem. Estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, Yom Kippur. Estamos agora no mês de Elul, fazendo o Selichot, toda a preparação para esse novo ano que vai entrar. Será escolhido quem será escrito no livro da vida ou não, quem será escrito no livro da riqueza ou o oposto, da saúde ou o oposto, e daí por diante. Então, Baruch Hashem, graças a Deus, temos o Rav Shimshon Brisker, que ele escreveu um e-book maravilhoso sobre Yamim Noraim, todo esse momento tão especial. O livro fala sobre Rosh Hashanah, o mês de Elul que a gente está passando agora, Yom Kippur, que é o dia do perdão, Sukkot,
as 4 espécies, Sukai, etc. Leis e costumes. Rav Shimshon ele pegou, filtrou e facilitou muito toda a lei e como aproveitar todo esse momento tão especial. E-book no nosso site, Yamim Noraim, super recomendado. Deixem seu celular no modo avião. E terminem a leitura desse livro, que ele não é longo. É um e-book de 96 páginas. Você que gosta do nosso canal de Sabedoria da Torá e também gosta de proteção contra a magia negra, um tema místico, fizemos uma série de 6 vídeos, cada vídeo com por volta de 40 minutos de duração, explicando tudo sobre Segulot e muito conteúdo interessante, com o Rav Israel Yakobov, a gente fazendo a tradução e a explicação e mesmo assuntos pessoais e exemplos pessoais do que eu passei com relação a temas místicos, temas de espíritos, etc. Cliquem aqui embaixo em Seja Membro, contribuam com o canal para que possamos cada vez mais produzir conteúdos para vocês, tanto conteúdo aberto quanto conteúdo de vídeos exclusivos e séries exclusivas. Vocês poderão, se Deus quiser, escolher qual série mais vocês vão querer, a mais votada. A gente vai fazer aqui no canal série sobre o assunto. Eu gostaria de fazer série sobre relação matrimonial para vocês se darem bem na sua relação matrimonial, terem sucesso nesse aspecto. Também sobre Hinur Eladim, que é a educação dos filhos da maneira judaica, da maneira correta. Fazer séries completas falando bastante sobre esse assunto. Clique aqui embaixo, assinem o canal, já temos a série terminada, a proteção contra a magia negra, aproveitem. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo. Vou deixar aqui para vocês outras playlists e outros vídeos, outras fontes de estudo para que vocês possam continuar aqui se deleitando com o estudo da Torá.